Fala galera, eu já assisti a Renfield dando sangue pelo chefe na cabine de imprensa. E galera, aqui ó, essa crítica é completamente com spoilers, ou seja, para não estragar a experiência de ninguém. Não gosta de spoilers, cara, não assiste esse vídeo, ou assiste depois que assistiu o filme. Volta aqui pra gente poder conversar abertamente sobre tudo que acontece nesse filme aqui. E galera, crítica completa sem spoilers já está liberada aqui no canal da Take também. Começando assim, cara. Renfield, simplesmente a gente ver ele pela primeira vez, tá? Num grande grupo ali de autoajuda para relacionamentos tóxicos. E a partir dali a gente simplesmente é levado logo ali como se fosse um grande flashback, cara, para entender como que ele chegou naquele momento ali, porque a gente tá vendo ele nos dias atuais. Então a gente volta muitos séculos atrás, quando ele era um corretor de imóveis, onde ele queria fazer um grande negócio e ele conhece simplesmente um grande conde, que simplesmente é o Conde Drácula. Lá simplesmente o Conde acaba fazendo para ele ali uma espécie assim de oportunidade onde ele acaba se tornando simplesmente o grande ali assessor, digamos, do Conde Drácula. E a partir dali a gente vai vendo que esse grande assessor, querido ou não, esse ajudante que se torna o Renfield, simplesmente ele tem que sempre fazer tudo o que precisa para o Conde. E uma das coisas que ele precisa fazer é sempre trazer novas vítimas ali para o Conde Drácula e tudo mais, para poder se alimentar, aquela coisa toda, como a gente está acostumado a ver e tudo mais. Só que tem um momento que a gente vê, né, de passagem, que é o quê? A igreja sempre foi a principal inimiga do Conde Drácula, e os caçadores, né, para matar o Conde Drácula lá, estão fazendo mais uma tentativa de conseguir matar o Conde Drácula, e eles estão praticamente conseguindo fazer isso. E uma das coisas é o quê? Eles fazem um grande círculo ali com, digamos assim, um pó, tá? E falam algumas palavras mágicas, digamos assim. O filme ele explica as coisas de uma forma bem simplista, tá? Para que o grande público consiga entender também. Então, esse campo de força, literalmente, quando o Conde entra, ele não consegue mais ter nenhum tipo de ataque, ou ele não consegue mais ter força nenhuma, tá? Ele simplesmente é para anular, como se fosse campo de força realmente para trancar o Conde Drácula dentro. E daí, eles vão matar o Conde Drácula, né? Tem três, querendo ou não, assim, um, digamos assim, padre e dois caçadores ali. E simplesmente o Renfield tem a oportunidade de simplesmente deixar o Drácula morrer, porque nesse momento, quando a gente vê essa questão da passagem de tempo ali no flashback, tá rapidinho, cara, nos primeiros 5 minutos do filme, a gente vê o que ele está sofrendo muito, que inclusive ele teve que deixar para trás sua filha e sua esposa, porque ele acabou se tornando esse ajudante do Conde Drácula ali, né? Porque senão o Conde ia matar também as duas lá. E o que acontece? Ele está sofrendo por muitos e muitos séculos já, tudo isso que está acontecendo. Então ele tem a oportunidade perfeita. Só que daí o Conde utiliza para ele que ele é a única pessoa que realmente tem um carinho e proteção ali pelo Renfield, para convencer o Renfield a ajudar ele naquele momento lá. O que o Renfield faz, tá? Ele simplesmente joga, tá, o seu o seu chinelinho assim e consegue passar pelo pó e nisso se desmonta aquele campo de força lá e o Conde mata todo mundo e tudo mais. Só que uma das palavras que é dito por um dos caçadores antes de morrer é que simplesmente o quê? Aquela era a última chance, porque não existem mais caçadores pelo mundo, última chance de conseguirem matar o Conde Drácula, ou seja, toda a responsabilidade de todas as pessoas que vão morrer daqui pra frente vai ser sempre do Renfield, e isso fica obviamente na cabeça dele e tudo mais. Quando, né, acontece o que, assim, o caçador, o último, esse que está proferindo, vai morrer, ele consegue atirar uma flecha, e essa flecha atinge a ponta de cima que tem, assim, de uma cortina. E essa cortina simplesmente cai. E vem o sol. Quando vem o sol, obviamente queima por completo. Cara, é muito engraçado essa cena, porque ele queima por completo ali o Conde Drácula. O Conde Drácula vai pegando fogo e mata esse último caçador. O Renfield vem com a cortina lá que tinha sido rasgada e apaga o fogo do Conde. E quando ele pergunta assim pro Conde se ele estava bem, o Conde vira... né, imagine, cara, Nicolas Cage totalmente maquiado de queimadura. Ele vira assim e diz, não. E daí nisso, o que acontece, tá? Vem para os dias atuais e simplesmente o quê? O Conde ele precisa se regenerar. E isso vai demorar muito tempo. Ele precisa de muito sangue para conseguir se regenerar e de muito tempo também para conseguir retornar ao seu poder absoluto, digamos assim. A partir desse momento, tá? A gente vem para os dias atuais e a gente vem para a Nova Orleans. E a gente é apresentado o quê? Onde que o Renfield decide colocar, né? E ele, como era corretor de imóveis, ele procura simplesmente algum local abandonado, que poderia ser, né, ali a nova casa do Conde, que é um grande hospital, digamos assim, abandonado lá, que se torna a nova casa do Conde. E ele começa a procurar, querendo ou não, novas vítimas ali para poder alimentar e poder retornar todo esse poder absoluto do Renfield. E
ele acaba descobrindo esse grupo de autoajuda ali, e ele começa a se identificar muito com tudo que está sendo falado sobre relacionamentos tóxicos ali. E tem vários momentos, assim, que são muito engraçados. Não do que as pessoas estão falando, mas de alguns comentários que vão surgindo, assim, e principalmente de alguns pensamentos que o Renfield vai tendo. Só que o Renfield, ele decide que aquelas pessoas lá não serão as vítimas, tá? Não serão as pessoas levadas por ele ali pro Conde Drácula, porque ele também tem algo em sua jornada que é o quê? Ele quer se libertar, ou seja, a jornada dele também tem a ver com esse relacionamento tóxico, quer falando muito sobre o filme também, né? O que tem que o Conde faz com ele, desse domínio todo, dele pegar todo o seu amor e dar ali pro Conde, e esse amor, eu não tô falando algo nada de sentimental, é o amor, tiramos assim, toda a sua força, sua capacidade de viver, seus pensamentos, tudo, seu desejo, literalmente, suas reais intenções, suas vontades, seu domínio sobre sua própria vida, ele deixa literalmente ali no comando do Conde, ou seja, para ele também funciona todo esse aspecto que o filme quer falar em relação a relacionamento tóxico e tudo mais. E a partir daí, galera, a gente vai vendo o quê? Existe uma personagem lá nesse começo que tá dando lá, que acho que é a Cindy, tá? Agora me fugiu o nome completamente, mas acho que é a Cindy. Que tá lá dando o seu, né, parecer tudo mais, ela tá falando sobre o seu ex-namorado, sua relação, tudo mais. E a partir daí, o Renfield vai até onde tá? Que está esse ex-namorado da Cindy. Pra levar esse cara, já que esse cara, assim, tá fazendo tanto mal pra ela, esse cara, vai ser realmente a vítima que ele vai levar para o Conde. Quando ele chega lá, tem 3 caras lá. E esses 3 caras são, digamos assim, traficantes, e eles roubaram uma parte da mercadoria de um outro grande traficante. E a partir desse momento ali, existe uma grande luta, tá? Eles acham que o Renfield, inclusive, assim, é o cara que tá indo lá pra, digamos, fazer justiça por causa do roubo das drogas, e nisso tem uma parte engraçada do filme, o Renfield vai lá, luta contra os 3, mata os 3, só que chega realmente, assim, o tal assassino que esses caras estavam esperando, que é realmente como se fosse o justiceiro, ou, né, o cara que chega lá, aperta o gatilho e tudo mais, a mando desse grande traficante, que é o tal do Ted Lobo, tá? E o Renfield novamente luta contra esse cara, mata esse cara e simplesmente joga a cabeça desse cara, tá? O filme, cara, tem muito gore, tem muito sangue, ele tem realmente essa parte de violência todo o tempo. Joga a cabeça que sai, né, de onde eles estão, nesse grande galpão, assim, que estoura do lado do vidro do carro do Ted. E o Ted é um personagem muito abobado, tá? Ele é o filho de uma grande criminosa e tudo mais, só que ele é um criminoso abobado, criminoso medroso, aquela coisa toda, né? Bem esse contraponto, digamos assim. E o Ted sai enlouquecido por medo, tá? E daí onde a gente é ligado já à personagem da Rebecca, que é o personagem da Awkwafina. Quando está acontecendo tudo isso, tá? Eles estão fazendo uma blitz e a gente conhece o personagem da Rebecca junto com seu parceiro lá, com o Chris. É, e ela tá completamente infeliz ali porque ela quer, assim, conseguir ir atrás de investigações de verdade, mas simplesmente ela quer ir atrás também da família Lobo. Aí que tá. Quando acontece o quê? Nessa blitz, vem o carro desgovernado lá do Ted e tudo mais, né? Porque ele tá enlouquecido, querendo fugir, porque ele tá com muito medo, aquela coisa toda. Acabam tendo um encontro ali entre a personagem da Rebecca e o personagem do Ted. O Ted sai correndo do carro e a Rebecca vai atrás até o momento que consegue, né? Pegar o cacetete dela, arremessar, acerta na cabeça dele, ele cai e ela consegue prender ele. Daí a gente vai pra delegacia. Quando chega na delegacia, simplesmente o que? O Ted tá entregando tudo o que aconteceu, tá? Não tem ninguém lá pra fazer depoimento, pra mostrar o quanto que esse personagem é medroso também. Só que daí a Rebecca tá falando pro Chris que realmente vai conseguir prender esse cara, e o Chris tá falando que não vai conseguir, porque não sei o que, né? Chega a advogada do Ted, libera ele, e a gente descobre o quê? Cara, todo o departamento de polícia está comprado, digamos assim, pela família Lobo. É muito isso. E o personagem da Rebecca é aquele personagem que é filha de um ex-policial que era também assim, extremamente bom, competente, anticorruptível, aquela coisa toda, assim como ela. E o chefe de polícia fala pra ela que, cara, né, ela não vai conseguir, digamos assim, fazer nada, entendeu? Porque ela não tem como provar as coisas. E ela quer justiça pro seu pai, porque quem matou o seu pai foi a família Lobo. É isso que acontece. E daí ela fica, cara, completamente sem ter o que fazer, porque ela não, ela vê o Ted indo embora da delegacia e tudo mais. Quando ela sai, ela encontra no corredor ali da delegacia a Kate. A Kate, ela é investigadora do FBI e ela é irmã da Rebecca. Então elas têm ali uma conversa rápida, porque
A Rebecca tá tentando fazer com que a Kate prenda o Ted e a Kate tá fazendo uma grande investigação para conseguir realmente prender aquele cara lá. E as duas conversam brevemente sobre essa questão das duas terem perdido o pai, né? E a Rebecca é, querendo ou não, aquele personagem que é muito mais, digamos assim, explosiva do que em relação a Kate. A Kate é um personagem já mais velho, de irmã mais velha, e também muito, não só alçada maior, numa patente maior dentro, né, do que seria, assim, essa ordem em relação à polícia, mas também mais experiente. Ou seja, ela não dá tanto ouvido, assim, para a irmã mais nova. Quando a gente volta lá para o hospital onde está o Conde Drácula e também o Renfield, o Conde tenta tomar o sangue lá daquelas outras pessoas, né, que o Renfield tinha matado, e ele começa a reclamar porque estão tudo de sangue podre, não sei o quê, e deles têm uma conversa ali de novo sobre o poder absoluto, tudo mais, não sei o quê, e que o Renfield, na verdade, tem que ir atrás de uma coisa específica que o Conde quer o quê? Ele quer ou o sangue de team leaders, né, que simplesmente estão lutando lá aquele ônibus escolar, ou ele quer um sangue de freiras, entendeu? Ele quer sangue puro, simplesmente isso. E daí tem uma conversa onde o Renfield tem que ir atrás, sim, né, desse tipo de pessoas ali para serem essas vítimas, para que o Conde continue se recuperando. E ele está cada vez mais se recuperando, assim, ele já não está mais aquele parte queimada, mas ele ainda está um pouco deformado, assim. Quando chega, né, nessa parte ali que o Renfield precisa ir atrás realmente de quem que o Conde Drácula quer, a gente vai ter essa primeira ligação entre o personagem da Awkwafina com o personagem do Nicholas Hoult, da Rebecca junto com o Renfield, tá? Porque a Rebecca começa a investigar aonde que aconteceu esse princípio, né, da onde que o Ted poderia ter vindo. E nisso ela descobre uma caneta cheia de sangue, pega essa caneta e ela acaba indo, né, por causa da caneta tem o quê, assim? Tem um endereço de uma casa noturna, como se fosse um bar, não é uma casa noturna, como se fosse um bar, assim, né? Aqueles bares de Nova Orleans que são abertos e tudo mais, aquela coisa toda. E essa caneta tá cheia de sangue, assim, que era um lugar que o Renfield já frequentava. Então ela decide ir junto com o seu parceiro até esse lugar. Quando ela chega lá, o que que acontece, assim? O Renfield está lá, e daí tem uma cena muito engraçada, porque ele olha pro lado, tem 4 freiras sentadas tomando lá sei lá, um drink, qualquer coisa, sei lá. Passa na rua um ônibus escolar lotado de cheerleaders que entram também nesse bar. E ele fica assim, meu Deus, como é que pode isso acontecer? Não sei o que, brará. O que que tá acontecendo nesse momento do filme, né? Além do encontro desses dois. O Ted, como ele é aquele personagem todo medroso, quando ele volta lá, né, pra, digamos assim, a sede da sua família e tudo mais, a gente conhece realmente quem é a chefe de toda essa organização criminosa dos lobos ali, que é a mãe, que é a personagem, é a Bella Francesca, tá? A Bella Francesca simplesmente, assim, sabe quão bobado seu filho é, mas ela simplesmente diz pra ele, assim, que ele tem que ir atrás, assim, daquela policial, porque essas coisas não podem ficar assim. Ninguém nessa cidade, né, pode achar que pode fazer algo contra um lobo, simplesmente isso. Então, o Ted tem essa missão de ir, né, matar simplesmente lá a personagem da Rebecca. E nisso, nesse bar, acontece realmente esse encontro todo, porque quando tá lá o personagem do Renfield, tá lá o personagem da Rebecca, e chegam, né, comandados pelo Ted lá, cara, vários membros dessa gangue toda ali dos lobos, acontece uma grande luta, tudo, e o Renfield, ele, como é que ele tem força, como é que ele tem poder, tá? Isso é apresentado pra gente lá no prólogo também. Ele come insetos, ou seja, ele não se alimenta do sangue. Ele come um inseto. Quando ele come inseto, ele ganha uma força que, obviamente, tem um tempo, né? Então, cada vez que ele come mais insetos, ele vai tendo mais força por mais tempo. Então, tem uma força que é literalmente a mesma força do Drácula, digamos assim. E ele precisa, né, salvar a Rebecca naquele momento lá, porque ele vê que ela confronta o Ted. Né? O Ted lá ameaça matar ela e ela diz, atira então. Viu? Tu nunca atirou em ninguém. Tu é um medroso, tu não sei o que, barará. E o Ted, no momento que vai matar realmente, e a gente vê outros membros da gangue assim, falando assim, não, deixa que eu tiro, deu o Ted, para, cala a boca. Porque ele também nunca tinha matado ninguém, mas ele nesse momento quer demonstrar, sei lá, né, essa força, essa coragem toda aí que ele não tem. O Renfield acaba vendo uma mosca voar, saindo de um pratinho assim, porque ele sempre leva como se fosse, sabe aquelas potinhos assim, de balas? Ele tem aqueles potinhos cheios de inseto. Só que no momento que houve invasão, ele simplesmente caiu e também voou longe, assim, onde estavam os insetos que ele sempre guardava.
Quando uma mosca sai de um prato, simplesmente a gente vê ele indo para a mosca e já corta para o momento onde o Ted vai dar o tiro na Rebecca e simplesmente ele é levado para longe ali, porque o Renfield já comeu a mosca, tá com poder e começa a atacar todo mundo e tem uma grande parte de batalha ali entre todos esses personagens e tudo mais. E no final, né, o Ted acaba ficando vivo, né, ele acaba fugindo ali, só que o Renfield e a Rebecca têm a sua primeira conversa ali. E a Rebecca chama ele de herói. E a partir do momento que chama ele de herói, ele já tá completamente assim, adorando, porque ele vê também nela uma coisa diferente e ela nesse momento vê nele uma coisa diferente também. E simplesmente o quê? A Rebecca precisa com que todos ali sejam, digamos, testemunhas do que aconteceu, vão prestar depoimento para que ela consiga montar um caso lá contra o Ted e tudo mais. Só que daqui acontece. O Renfield, já que ele foi chamado de herói, ele sente uma coisa diferente, ele sente uma força e ele volta pra onde? Lá pro grupo de ajuda. E tá tendo uma personagem, que é o personagem da Carol, que tá tendo seu depoimento, assim. E o Renfield entra e simplesmente interrompe o depoimento dela. Ela fala assim, ah, tá, tudo bem. Tipo, ninguém gosta da Carol, nem eu mesmo, então por que eu vou falar? Né? E tem um momento bem engraçado no filme, assim, também. E daí o Renfield conta toda a sua história para todos ali e recebe uma grande ajuda lá, né, do comandante desse grupo de ajuda. E daí a gente tem um grande, querendo uma sequência de montagens ali, né, do filme onde tem a transformação do Renfield. Porque ele tá vestido, cara, como séculos atrás, totalmente despenteado e tudo mais, e vai recebendo dicas das pessoas de como, né, desse grupo de ajuda, as pessoas vão dando pra ele dicas. Então ele aluga um apartamento, então eles mudam completamente seu jeito de vestir, e daí ele muda completamente seu cabelo, porque daí ele aprende a se pentear. E ele vai fazer o depoimento, tá? Quando chega na delegacia, a Rebecca tá lá peitando o chefe da polícia e tudo mais, porque que as pessoas estão ali. Ele chega completamente com uma roupa totalmente colorida, né? E com um buquê de flores. Aí ele fica sem saber o que fazer, assim, porque o chefe de polícia pergunta pra ele, tá, mas tu vem fazer depoimento sempre trazendo um buquê de flores? Daí ele fica sem saber o que fazer, tira uma florzinha só do buquê e dá pro Chris, né, que é o ajudante da Rebecca, assim, fica aquele momento, né, sem ninguém saber o que fazer, e depois ele dá o buquê, o resto do buquê, digamos assim, pra Rebecca, faz depoimento, e nisso ele não conta, obviamente, né, o que ele é, mas ele tenta ajudar a Rebecca também, falando pra ela coisas ali que são muito importantes, digamos assim, de quem que a Rebecca realmente se mostrou pra ele ser. Só que daí o que acontece, cara? Essa grande instituição criminosa comandada lá pela Francesca, ela tem um poder, assim, de hackear todas as câmeras da cidade. Tá? Tem um cara lá que é o perito de fazer tudo isso. Por que que tem que acontecer agora? Eles têm que descobrir onde está realmente o Renfield para matar esse cara, porque esse cara simplesmente, né, matou pessoas ali, né, membros do grupo criminoso ali. E descobre que o Renfield está lá, né, próximo da onde é o hospital. O que acontece? A Bella Francesca manda o Ted ir lá para matar esse cara. Então eles vão todos até onde está o hospital. Quando chegam no hospital, obviamente que eles são recepcionados pelo nosso querido Conde, que já está se recuperando cada vez mais. E nisso o Conde mata todo mundo ali, menos o Ted. Quando é para matar o Ted fala para ele ali que estava à procura de alguém e mostra no celular a foto do Renfield. E daí o Conde pega, vê que é o Renfield e o Ted explica para ele o que estava acontecendo. E é nisso o Conde, obviamente, se revolta contra o Renfield, arrebenta o telefone, mas não mata o Ted. Simplesmente ele sai voando, né? Ele se transforma em vários morcegos, assim, e sai voando, e a gente não vê para onde ele vai. Quando o Renfield está voltando para sua casa, e isso até é uma coisa muito importante, assim, ó. Nessa sequência de montagem, tá? O Renfield, ele, como ele não queria mais, né, ser a pessoa que ele era, que ele ter o comando sobre sua vida, tudo aquilo, ter o poder absoluto sobre suas ideias, sobre suas escolhas, sobre tudo, ele jogou fora todos os seus insetos que davam poder para ele, e um último que tinha, que era uma formiga, ele deu para um vizinho que tava com aquelas coisinhas onde fica areia e ficam várias formigas dentro, assim, como se fosse um aquário de formiga, basicamente isso, tá? Então ele não tem mais esse poder. Quando ele volta para sua casa, para seu apartamento lá, né, nosso querido loft que ele tem, ele chega lá, quem tá lá é o Conde, esperando ele. E daí eles conversam, né, e o Conde simplesmente é muito forte com ele, simplesmente por quê? Porque ele não está mais cumprindo tudo que ele tinha que fazer. É simplesmente isso. E mostra, né, pro Renfield que vai ter a vingança sobre isso.
E o Renfield tenta, ele inclusive ele ganhou um livrinho de autoajuda lá no grupo, que mostra, assim, palavras onde ele tem que tentar ter controle sobre sua vida, tentar ter controle sobre a vida para acabar com o relacionamento tóxico e tudo mais. Ele tenta contradizer isso pro Conde, que é um momento muito engraçado que vai ter no filme também. Mas o Conde, quando ele pega esse livrinho, ele vira, tem o símbolo da igreja, porque o grupo de ajuda tem um nome de igreja não sei o que lá, tá? E daí ele, igreja, já liga, obviamente, né, com coisas dos seus inimigos de séculos atrás, e sai dali, simplesmente, sai voando dali para ir lá para onde está realmente esse grupo de ajuda. Nisso, o que acontece? O Renfield sai correndo para chegar antes do grupo de ajuda. Quando chega no grupo de ajuda, tá de novo a Carol falando lá. De novo, o Renfield entra e interrompe novamente a Carol falando para mais um momento engraçado que tem no filme, porque ela nunca consegue dar seu verdadeiro depoimento sobre o que está acontecendo com ela na sua vida pessoal e tudo mais. E daí quando ele chega lá, ele tenta convencer todo mundo a ir embora, não sei o quê, mas não adianta. Não adianta. Por quê? O Conde logo chega e o Conde chega e simplesmente dá uma grande lição, digamos assim, né, no Renfield e mata todo mundo lá. Mata todo mundo lá. Só que tem uma grande pegadinha assim, tá? Porque o quê? O sangue do Conde, ele tem um grande poder. E esse grande poder do sangue do Conde que a gente aprende é o quê? Ele pode regenerar simplesmente, né, qualquer um, regenerar do tipo assim, existe um grande ferimento, regenera esse grande ferimento. A pessoa está morta, traz de volta à vida. Isso vai ser muito importante para algo que vai acontecer em breve no final do filme, tá? E a gente vê como isso sendo apresentado. Lá no começo do filme, quando o Renfield chega na primeira vez que ele está trazendo lá as vítimas todas para o Conde comer, já lá, né, no hospital em Nova Orleans, o Conde faz um corte assim na barriga do Renfield, que esse corte já tinha sido aberto antes, durante a briga que ele tinha tido lá com os outros criminosos lá. E daí o que acontece? O Conde bota o sangue ali para dizer pro Renfield o quê? Que ele vai sim fazer tudo o que ele quer. Então ele tá dando mais uma oportunidade ali pro Renfield de permanecer ele ainda vivo, né? Quando chega lá e o Conde mata todo mundo, o Conde pega e simplesmente vai embora. Só que quem é que chega ali? Quem que estava ainda fazendo sua investigação toda e acaba chegando nessa igreja? A Rebecca junto com o Chris. Quando chegam lá, o Renfield está completamente em prantos, porque todas as pessoas ali morreram por causa dele, né? E a Rebecca simplesmente prende o Renfield naquele momento lá. Só que quando ela prende ele, ela pede pro Chris chamar reforços. E o Chris sai para chamar reforços, né? E uma coisa muito importante que eu tinha falado antes, ó. O chefe da polícia e todo o departamento já está sob controle lá dos lobos, ou seja, o Chris, ele também está, né, sendo pago pelos lobos e tudo mais, e quando ele chama reforço, vem a polícia sim. Só que vem, na verdade, junto da polícia, muitos carros lá, inclusive a Bella Francesca, né, nossa querida líder lá do grupo criminoso, chegam todo mundo lá porque eles querem o Renfield. É isso, porque o Renfield matou as outras pessoas, inclusive o quê? O Ted está sumido nesse momento do filme. Porque o Ted não voltou do hospital psiquiátrico e a gente não tinha visto isso ainda acontecer. Só que chega lá, a Bella Francesca faz uma grande proposta para Rebecca, do tipo assim, ó, vou te dar isso, 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 e tu simplesmente nos entrega ele, esquece, por exemplo, que a sua maior vingança vai ser seu sucesso, ou seja, tudo aquilo que a Bella Francesca fez, né, de assassinar o pai da Rebecca, era para ela esquecer e tudo mais, ela faz um jogo assim que sim, aceita, o chefe de polícia meio que não acredita, assim, e ela pega a arma e atira, né, num grande juntor de luz ali, que estoura. E nisso começa o tiroteio, tudo mais, ela entra no carro, consegue sair a milhão do carro lá, mas ela é ferida, né? O Renfield leva a Rebecca para sua casa. E nisso faz lá, né, os curativos nela, tudo mais, tá cuidando dela. E ali eles têm a grande conversa de verdade com o quê? Porque a Rebecca naquele momento já não considerava mais ele um herói, mas ele conta toda a sua história para ela ali. E eles chegam, querendo ou não, num comum. E a Rebecca liga para sua irmã, ela liga para Kate, e a Kate, tá, tinha acontecido o quê, assim? Teve um momento rapidinho lá no filme que a Rebecca chega com aquela caneta que tava com sangue e dá para Kate investigar, não só com a FBI, mas investigar com a Interpol, porque ela não confiava em ninguém do departamento de polícia ali, para ver se ela descobria daqui a pouco se aquele sangue era o sangue do Ted, para poder fazer a ligação do Ted com o local do crime, com o assassinato, e assim ter uma prova para poder incriminar o Ted e tudo mais. Quando a Rebecca liga para Kate, tá, para dizer que está com o Rafe e tudo mais, a Kate explica para ela que aquele sangue ela tinha
sim, pela investigação feita com a Interpol, descoberto que aquele cara era responsável por assim, muitos e muitos assassinatos, muitas mortes, não sei o quê, ao redor do mundo, de muitos anos, não sei o quê, talvez fosse o maior serial killer de todos os anos, de todos os tempos, não sei o quê, brará. A Rebeca, que legal, eu tô com ele. E daí marcam um encontro, assim, num café, tá? Só que no momento que a Rebecca e o Renfield vão sair, ah, simplesmente aquelas câmeras, aquele serviço todo de hackeamento que tinha, né, feito pelos lobos lá e pela nossa querida líder Bela Francesca, descobrem que eles estão naquele loft, né, naquele condomínio ali de lofts. E daí começa a ter um grande momento de ataque, assim. Só que o Renfield, ele não tem mais seu poder. Então o que que ele lembra, assim? Que aquela formiguinha lá, que ele tinha deixado lá com aquele outro menino, um dos vizinhos dele lá, no momento de ataque, ele olha, tá justamente do lado do apartamento desse menino. Ele entra, arrebenta, né, o aquário de formigas, come as formigas e nisso recupera seu poder. E daí tem uma grande sequência lá, cara, extremamente violenta, extremamente engraçada também, que tem de várias situações ali, de como que vai tendo toda essa luta e tudo mais. E ele consegue sim ter o seu poder e consegue sair de lá. Ele e a Rebeca são os salvos lá, e tudo morto, dilacerado, uma coisa louca, tá? O Ted, ele conseguiu fazer um pacto com o Conde Drácula, ele leva o Conde Drácula até a sua mãe. E lá, eles fazem realmente, digamos assim, um acerto, tá? Porque o que que o Conde quer? O Conde, nesse momento, ele quer dominar o mundo. E ele quer o Renfield dominando o mundo junto com ele, tá? Ele não quer mais apenas ter o sangue das pessoas, lá, vítimas e viver eternamente. Não, ele quer dominar o mundo. Quer todo mundo como seus servos. E o Renfield, obviamente, deu na sua jornada, ele não quer mais isso. Só que daí ele encontra, querendo ou não, assim, o parceiro ideal, que seriam os lobos, né? E o Conde faz o acordo com a Bela Francesca e tudo mais lá. E quando a Rebecca e o Renfield vão até o café onde ela tinha combinado com a Kate, para eles poderem se encontrar longe da polícia, longe de todo mundo, a Kate simplesmente não vai. E a Rebecca recebe uma ligação, e essa ligação é da Bella Francesca. E daí ela entende o quê? Que a Kate está agora, né, simplesmente lá colocada junto com os lobos lá. Por isso que ela não vai ao encontro. A Rebecca decide ir até o encontro deles. O Renfield avisa para ela não ir, mas ela diz que sim, vai fazer de tudo para salvar a irmã. E o Renfield acaba indo junto. Só que nesse caminho para ir junto, ele junta um monte de insetos e vai comendo no carro. Então, uma situação muito engraçada, assim, que ele tá com os dentes completamente sujos de bichos, insetos e tudo mais, assim. Quando chegam lá, onde é a sede dos lobos lá, é o nosso momento cara, a conclusão do filme. E a gente vai ter o quê? Quando eles entram, né? O Renfield fala pra Rebecca: faça tudo que tu for fazer para salvar a sua irmã. Simplesmente isso, né? Porque tá tendo toda aquela conversa de novo sobre não ser herói, ser herói, não se importar quem realmente o Renfield é. Agora que ele tá no comando novamente da sua vida. Quando eles entram lá, tanto o Ted quanto alguns outros ali, né, capangas, digamos, ali da Bella Francesca, já estão transformados com o mesmo poder que o Renfield tem. Mesmo poder, tá? Ou seja, o Drácula transformou eles ali com o mesmo potencial que o Renfield sempre teve, tudo mais. E daí, obviamente, que o Renfield tem opositores ali para ele realmente ter uma luta mais igualitária, digamos assim, mas o Renfield acaba com todo mundo, aquela coisa toda, menos com o Ted, tá? A Rebecca consegue passar e ela chega até onde é o grande escritório da Bella Francesca para salvar a Kate. A Bella Francesca simplesmente prende a Rebecca ali. E daí ela sai porque quem chega, né? Inclusive ela fecha, assim, com um controle remoto, as cortinas, aquelas cortinas que acabam sendo, não cortinas, mas como se fosse, cara, grandes janelas de metal que se baixam, assim, para o ambiente todo ficar escuro. Nisso surge o Conde Drácula lá. E o Conde mostra simplesmente a Kate. E mostra a Kate está completamente, cara, com sangue e tudo mais, está quase morta. É isso. E ele faz uma proposta para Rebeca entregar sua vida para ele, ser a serva dele pela eternidade, e nisso ele vai colocar seu sangue lá para salvar a Rebeca de tudo, salvar a Kate de tudo que os lobos fizeram contra ela. E obviamente que a Rebeca fica muito, né, tentada a isso, porque ela não tem outra salvação, e assim como o Rain tinha falado para ela antes, faça tudo para salvar a sua irmã. A última luta que tem do Renfield é contra o Ted, e é uma luta bem massa, onde o Ted parece que vai conseguir realmente derrotar o Renfield, até o momento que os dois começam a perder o poder, porque o tempo do inseto vai acabando. Só que daí o Renfield consegue achar simplesmente o inseto, como aquele inseto retoma seu poder,
e simplesmente assim, ó, tem um momento onde ele dá um chute, cara, bem no estômago, digamos assim, né, do Ted, e a câmera mostra como se fosse um raio-x. E esse raio-x simplesmente o quê? Mostra a força do chute e para onde vai indo esse impacto. Esse impacto vai simplesmente para a boca e para a bunda. E nisso o corpo dele dilacerado, saindo o sangue por essas duas extremidades. Assim, ó, é simplesmente isso que acontece, que é mais aquele momento gore, bizarro, engraçado que vai tendo no filme. Nisso, o Renfield completamente já, cara, muito machucado. Chega onde tá a Rebecca com o Conde Drácula lá, e o Conde tá tentando, né, conseguir ali com que a Rebecca se entregue para ele. O Renfield chega e diz não pra Rebecca, a Rebecca vai, diz que não tem outra alternativa, vai lá, abraça o Conde, diz que faz, sim, que vai se entregar, o Conde dá um sorrisão, só que daí ela pega do lado e aperta o mesmo controle remoto que a Bela Francisca tinha apertado, só que não funciona para conseguir abrir essas cortinas. O Conde percebe, tenta atacar a Rebecca, só que daí ela consegue apertar. Nisso abre e vem o sol, e o sol queima ali o Conde Drácula. Tem uma breve luta entre ele e o Renfield e ele sai voando, né, para outro lugar. Só que o que acontece? O Renfield e a Rebecca tentam fugir. E, né, o Drácula, transformado naqueles muitos morcegos, sai voando e vai indo atrás deles. Até chegarem num outro grande salão, assim como se fosse um salão onde eles simplesmente colocavam as pessoas lá para fazer, cara, esqueci agora a palavra, mas para tirar informações das pessoas, então tinha muitas ferramentas, coisas assim, né, para conseguir fazer com que isso acontecesse. É um lugar onde eles simplesmente matavam as pessoas, aquela coisa toda. Também. Chega lá, tá? E eles têm uma última luta, assim. E o Renfield tem de novo essa jornada em relação a ter controle sobre sua vida, tudo mais. Ele luta contra o Conde é muito mais forte que ele, vai derrotando ele, até o momento que o quê? Até o momento que o quê? O Conde vai praticamente matar a Rebecca. E o Renfield come mais um inseto, vai com tudo para jogar a sua vida para tentar salvar a Rebecca. Ele pega, inclusive, segura a boca do Conde, assim, puxa, arranca os dois caninos do Conde, que depois crescem de novo, né? Mas ele arranca os dois caninos do Conde para tentar matar o Conde. E o Conde vai matar o Renfield. É isso que vai acontecer. Só que daí a Rebecca, como ela foi libertada no momento que o Renfield foi e atacou e tentou arrancar a cabeça do Conde, simplesmente ela vê que tem, cara, muitos, tipo, sacos com cocaína, assim, né, no cantinho. Porque eles são traficantes de drogas, os lobos. Ela vai lá, arranca aqueles saquinhos e faz o círculo. Aquele que a gente aprendeu lá no começo do filme. Faz o círculo de pó. E daí, simplesmente, quando o Conde vai atacar eles de novo, ele para dentro desse círculo e ele é levado, porque se monta de novo esse campo de força e ele não tem mais o que fazer. Simplesmente isso. E daí a Rebecca explica pro Renfield que ela simplesmente leu, cara, num artigo dentro do Google, o que tinha que fazer e o que ela tinha que falar. E achava que qualquer pó funcionava, então por isso que ela pegou a cocaína e fez. Então, tipo, funcionou. É isso. Daí os dois vão ali onde tem essas ferramentas e simplesmente, cara, eles acabam com o Conde, eles arrebentam o Conde, eles cortam o Conde. Inclusive vai ter toda uma fala junto a isso que eles têm que fazer de tudo porque eles não têm certeza se o Conde pode voltar ou não. E daí eles congelam os corpos picotados do Conde, depois botam em cimento, cimenta, vai lá no esgoto, joga todo, como se fosse assim, sabe aqueles cubinhos de gelo, né? Você imagina assim, muitos cubos de acimentados, jogados no esgoto lá para tentar jogar longe, né? O Conde para que ele nunca mais volte. E o que a gente vê? A Kate já recuperada. E a Kate pergunta pra Rebecca assim: é verdade que o Renfield me falou que vocês me deram o sangue do Conde Drácula pra eu voltar à vida? E a Rebecca: não, capaz, não, dia nenhum, não sei o quê. Nesse momento que eles estavam matando, eles tiraram muito sangue do Conde. Mas muito sangue do Conde. Então tem uma jarra cheia de sangue do Conde ali. Simplesmente isso. E daí o Renfield e a Rebecca decidem fazer sua última coisa ali, porque nesse momento o Renfield consegue se redimir de tudo que ele fez, né, consegue completar essa jornada e tudo mais, mas faltou uma coisa. Todas as pessoas do grupo de ajuda que ajudaram tanto ele vai lá e traz todos de volta à vida com o sangue do Conde. E é isso. Essa que é a parte final do filme, é todos de volta à vida lá. Inclusive o líder do grupo, né, desse grupo de ajuda,
Ele começa a falar de coisas que ele viu nesse pós-vida lá, e ainda com as lembranças do que coisas que ele viu que não tinha mais como tirar da sua mente e tudo mais, assim, tu percebe que são coisas perturbadoras, assim. E o Renfield e a Rebecca ficam sem saber o que falar, o que fazer e tudo mais, mas o Renfield consegue trazer todos de volta à vida lá, utilizando o sangue do Conde. E nisso, cara, o filme acaba assim, e é uma grande sessão da tarde, eu falo bastante sobre isso também lá na Crítica Sem Spoilers. Então, galera, essa aqui foram todos, né, nosso famoso vídeo com todos os spoilers de Renfield dando sangue pelo chefe, que estreia essa semana agora aqui no Cinemas Brasil. Coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre tudo que acontece nesse filme aqui, e não esqueçam sempre de dar ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!